Vamos aqui para mais um exemplo de técnica de demonstração. E nesse exemplo a gente vai tentar deduzir uma forma para calcular o número de divisores de um certo número natural, tá? Só que antes de a gente tentar deduzir essa fórmula, a gente vai fazer um exemplozinho rápido aqui para a gente ver como é que a coisa funciona, tá? É o seguinte, eu tenho aqui um número natural, n, na forma fatorada dele, no caso aqui, esse número aqui é 200, tá? Então eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, isso aqui é 200. Fatorei, ficou isso aqui. É bom lembrar que todo número natural você pode fazer isso, né? Todo número você pode escrever ele como produto dos seus fatores primos, ok? Bom, então tem esse número aqui na forma fatorada. E a gente quer saber quantos divisores tem esse número. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai se perguntar o seguinte, como é que seria a forma de um divisor desse número aqui? Tá? Se eu tenho esse número desse jeito aqui, um divisor desse número ele vai ser desse jeito aqui. 2 elevado a um certo beta 1 vezes o 5 elevado a um certo beta 2. Onde quem é beta 1? Beta 1 é um número que está desse conjunto, 0, 1, 2 ou 3. E quem é o beta 2? Beta 2 é um número que está nesse conjunto, 0, 1 ou 2. Por que o beta 1 tem que estar nesse conjunto e por que o beta 2 tem que estar nesse conjunto? Bem simples de você verificar isso. Por quê? Porque, por exemplo, o beta 2 não pode ser 4. Se você pegar o beta 2 4, você vai ver o seguinte, eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, né, que é o número da n. Se eu dividir esse número aqui por exemplo, se eu pegar aqui 4, né, e pegar aqui 3, né, 2 à quarta vezes 5 à terceira, você percebe que isso aqui vai dar o quê? Não vai dar um número natural, né? Isso aqui não vai ser inteiro, tá? Para que esse número d ele seja um divisor de n, esse expoente aqui e esse expoente aqui, tá? Eles têm que ser menores do que esses expoentes aqui. Então, o beta 1 tem que ser menor ou igual a 3 e o beta 2 tem que ser menor ou igual a 2. Tá? Então, não poderia ser 4 aqui e aqui também não poderia ser 3. Tá? Ok, aí como é que a gente então vai calcular o número de divisores? Né? A gente pode observar aqui todas as possibilidades de ajustar esses caras aqui, né? Por exemplo, a gente pode fazer 0 com 0, tá? Bota um 0 aqui, depois 0 com 1, 0 com 2, tá? Como eu fiz aqui. Peguei aqui 0 com 0, né? Beta 1, 0, beta 2, 0, 0 com 0, depois 0 com 1, 0 com 1, e depois 0 com 2. E aí você faz isso para cada termo, né? 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2. Depois 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. Tá? 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. Depois vai fazer com 2, né? 2 aqui, 0 aqui, tá? Vai fazendo as substituições. 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2, tá? Depois, mesma coisa com 3. 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2. E aí você tem todas as combinações possíveis, né? Para você formar todos esses números aqui. Que dá um total de 12. Se você tiver observado, o que a gente fez aqui, né? Quando a gente está fazendo essas combinações aqui, 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2, né? 1 com 0, 1 com 1 com 2. Isso aqui nada mais é do que construir o produto cartesiano desse conjunto por esse. Ou seja, você tem esse conjunto aqui, 0, 1, 2, 3, faz o produto cartesiano dele com 0, 1, 2. Na verdade, a gente não quer saber exatamente quem é esse conjunto, né? A gente quer saber a quantidade de elementos. Porque se você reparar, a quantidade de elementos do produto cartesiano, ela dá justamente o número de divisores que você está procurando. Tá? Então, o número de divisores aqui, o número de divisores desse conjunto, de um produto cartesiano, como é que a gente faz? É simplesmente o produto dos números de elementos de cada conjunto. Né? Então, esse conjunto aqui tem 4 elementos, então esse aqui vai ficar 4 vezes, esse aqui tem quantos elementos? 3.
Então isso aqui vai dar 12, tá? Que era justamente a quantidade de divisores que a gente tinha encontrado, né? Ok? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente olha aqui um número, dado um número qualquer, é colocar ele na forma fatorada, tá? E aí verificar o quê? Que esses expoentes aqui tem que ser menor do que os respectivos expoentes que estão no número n, tá? Bom, dito isso, então vamos lá pro caso geral. Bom, para o caso geral, eu tenho aqui um número natural, n, tá? Escrito como produto dos seus fatores primos, P1 elevado a alfa 1, P2 alfa 2 até Pk elevado a alfa k. Né? Aqui o P1, P2 até o Pk aqui são números primos. E a gente faz a mesma pergunta que a gente fez no exemplo. Eu tenho D, é um divisor. Como é que seria esse número D? Novamente a gente vai escrever da mesma forma que a gente escreveu antes. Então o D é igual a P1 elevado a um certo beta 1, P2 elevado a um certo beta 2, até chegar ao PK elevado a um certo beta K. Agora o detalhe aqui, né, como naquele exemplo, é que esse camarada aqui, ele pode ser no máximo quanto? Alfa 1. Esse camarada aqui, ele pode ser no máximo quanto? Alfa 2. E esse beta K, ele pode ser no máximo quanto? Alfa K. Ou seja, o beta 1, ele pode ser ele é no mínimo 0, no máximo alfa 1. O beta 2 é no mínimo 0, no máximo alfa 2, e assim vai. E o último camarada aqui, o beta K, ele é no máximo 0 e é no mínimo 0 e no máximo alfa K. Bom, ou seja, o beta 1, tá? Ele está nesse conjunto aqui, pode ser qualquer elemento desse conjunto. O beta 2, qualquer elemento desse conjunto, assim vai até o beta K. E, novamente, apelando lá para o exemplo, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver quem é o produto cartesiano desse conjunto, desse e desse, tá? E uma vez que a gente faz o produto cartesiano, tá? A gente basta contar quantos elementos tem cada conjunto desse e depois multiplicar, tá? Como a gente fez lá no exemplo. Bom, quantos elementos tem esse conjunto aqui? Esse camarada aqui tem de 0 até alfa 1, eu tenho alfa 1 mais 1 elementos, tá? Alfa 1 mais 1 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui para esse conjunto? Eu tenho alfa 2 mais 1 elementos. E aqui eu tenho quantos elementos aqui? Alfa K mais 1 elementos. Bom, e aí acabou, né? Agora, para a gente saber contar quantos divisores tem, basta a gente fazer o quê? Multiplicar o número de elementos desse conjunto, né? Então, a gente denota assim, o tal de n, tá? Ou seja, o número de divisores do número natural n é igual a o produto desses camaradas aqui, né? Ou seja, alfa 1 mais 1 vezes o alfa 2 mais 1 vezes, tá? Até chegar ao último camarada, alfa K mais 1. Tá ok? Bom, é isso aí. Até a próxima.